Bem, gente, tudo bom? Gostaria de compartilhar com vocês algumas ferramentas de pesquisa para que vocês possam bem realizar as atividades de apresentação multimídia que seguem, né? Uma dessas ferramentas de pesquisa, são ferramentas bem importantes, inclusive, é a Google Trends. Google Trends é uma ferramenta gratuita, tá certo, gente? E o objetivo fundamental dessa grande plataforma, é fazer com que a gente tenha ideia das pesquisas que estão sendo feitas pelos consumidores de redes sociais ao longo dos anos que passam. Então, a gente tem como obter informações super interessantes, né, em relação às pesquisas que estão sendo feitas, aos materiais que estão sendo mais postados, as tendências que estão sendo melhor avaliadas, né? Os gráficos que estão sendo colocados. Isso é bem interessante. O que é interessante também observar é que o Google Trends é uma das ferramentas que você pode utilizar para fazer as pesquisas em apresentação multimídia. Não é interessante? E para fazer as pesquisas em apresentação multimídia, para definir qual é o melhor objeto a ser utilizado como forma de referência para você construir a sua apresentação, tá certo? Está aqui, né? O que é bacana você começar a observar então? Que o Google Trends, tá certo? É uma ferramenta gratuita e que te ajuda a definir as melhores possibilidades de trabalho para a apresentação multimídia, tá certo? É uma ferramenta super interessante. Para que a gente possa entender mais ou menos o que é o Google Trends, tá certo? Para que vocês possam definir melhor os temas dos trabalhos que vocês vão apresentar, gostaria de iniciar a nossa explicação das atividades, dos conteúdos que vocês terão que realizar daqui para frente por meio desse vídeo. Vamos olhar. Um dos principais traços da natureza humana é querer saber por quê. E em um ano que desafiou todos ao redor do mundo, por quê foi buscado mais do que nunca. The spread of the coronavirus has passed a significant milestone. E quando não encontramos respostas, nós continuamos perguntando. Algumas perguntas nos inspiraram alegria, outras, entusiasmo. Yes. 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 I don't know what an improper fraction is. Teacher should make $1 billion. We found toilet tissue, y'all. Put it on there and start it up for me. What are y'all doing? It's still March. How many days in March? Algumas perguntas nos fizeram chorar. You know, we've been through our ups and been through our downs. I think the most important part is that we all stay together throughout. I love you guys. Outras nos deixaram preocupados com este planeta que chamamos de casa. Por que tantas vidas perdidas? Almost 1.5 million people have now died of COVID-19 worldwide. Por que nós ainda fazemos as mesmas perguntas? George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. Então, por que ainda temos força para continuar? I believe in your power. I believe in our power. Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. Por que nós não desistimos? We have made too much progress, and we are not going back. We are going forward. Planes are starting to arrive in Beirut, full of international aid. Firefighters from around the world arriving in California. There are over 100 coronavirus vaccines in development worldwide. This is one of those times when people look out for one another and have each other's backs. Seguimos em frente por aqueles que nos mostraram o caminho. Think about how you would like the world to be for your daughters and granddaughters. Remember, the struggles along the way are only meant to shape you for your purpose. Press on with pride and press on with purpose. Porque mesmo num ano tão difícil, ainda encontramos jeitos de seguir em frente. An incredible feat for Maya Gabeira. Naomi Osaka, U.S. Open Championship. Can't let Corona stop you. Can't let quarantine stop you.
porque até conseguirmos cada resposta, nós continuaremos buscando. Bacana, né? Em cima do conjunto de temas que foram expressos nesse vídeo, a gente consegue entender que não está sendo só abordado esse conjunto de temas, está falando que esses conjuntos de temas foram procurados na internet. Eles foram tematizados, procurados na internet, anunciados na internet e foram acessados por meio do Google. Tá? E aí, o que nós temos? Qual é a grande sacada do Google? É construir essa ferramenta chamada Google Trends, que faz uma varredura geral em cima de todos os temas que são lançados na internet no dia, na semana, no mês, no ano, né? E a partir disso a gente consegue compreender quais são as principais tendências de assuntos que vão sendo lançados nos meios de comunicação que nós temos, né, que também estão nas redes sociais. Então, o Google Trends é muito legal porque nos ajuda melhor a definir quais os melhores temas para as nossas apresentações multimídia, mas não só para as apresentações multimídia, para qualquer tipo de disciplina, qualquer tipo de atividade relacionada ao mundo da comunicação ou da publicidade e propaganda. Inclusive, é uma ferramenta muito utilizada na gestão de redes sociais. Nós vamos tocar para frente, lançar a mão dessa ferramenta mais à frente. Nós vamos usar essa ferramenta em outras ocasiões também, principalmente na disciplina de gestão de redes sociais. Lanço mão dessa ferramenta aqui para vocês porque ela ajuda vocês a realizarem os próximos trabalhos de apresentação multimídia, tá certo? Mas para isso a gente precisa ver como é que a ferramenta funciona, tá? Primeira coisa, no Google Trends, assim que você entra, você vai ter essa página inicial aqui. Veja o que o mundo está pesquisando. Insira o termo de pesquisa ou do assunto, tá certo? E aí você vai observar que pelo próprio título que está apresentado aí na plataforma do Google Trends, a gente consegue mapear, consegue entender o que o mundo está pesquisando por região, tá? Por continente, tá certo? Por localização específica no interior daquele continente, por cidade, por estado, por país, a gente consegue fazer a varredura dos assuntos que estão sendo anunciados. E aí a gente consegue segmentar, a gente consegue direcionar melhor o que a gente quer. É bem interessante. Não por acaso nós temos aqui, por exemplo, imagens de mapas, tá certo? Que falam de regiões que tratam de determinadas informações. Por exemplo, Taylor Swift, Kim Kardashian, né? Tem esse exemplo aqui bem claro. Copa do Mundo, né? Estatísticas recentes. Veja como os dados do Google podem ser utilizados para contar histórias. Destaque para coronavírus. Tem muitas notícias. Pesquisa sobre o Dia Internacional da Mulher, você consegue observar aqui como é que foram os dados. Eu vou deixar uma guiazinha aberta para a gente fazer a pesquisa sobre como tem sido. Ele gera gráficos observando os dias em que esse tema foi mais acessado e ele foi mais publicado, porque não é só a publicação do tema, é quem acessa. Então são a frente de mão dupla, né? Tanto notícias quanto a recepção dessas notícias que são colocadas nas redes sociais, né? Aí tem aqui também um gráfico sobre a questão da vacina do coronavírus, né, do Covid-19. Você consegue acessar e saber quais as principais notícias, de onde elas estão vindo, quem está acessando, qual é o país que está tratando melhor do assunto. A gente consegue ver também temas relacionados a eleições municipais, a dia da visibilidade trans também, ó. Acompanha as tendências de busca por direitos e por outros temas relevantes das comunidades trans. Eleições municipais, explore as tendências de busca sobre as eleições 2020 nos maiores colégios eleitorais do país, né? E aí eles falam também pesquisas que estão em alta, pesquisas que estão em baixa, tá certo? Ele faz inclusive pesquisas em tempo real, diz naquele momento presente em que você está acessando a internet, quais são as pesquisas que estão sendo mais feitas por usuários e quais são as principais informações que estão sendo colocadas. Eu sugiro que vocês acessem esse material justamente porque ajuda você a se pautar pelos conteúdos, né, que são disponibilizados pelo Google Trends, e esses conteúdos ajudam você a melhor comunicar algo porque está dentro da tendência, certo, das comunicações que são lançadas dentro da internet de uma maneira geral, porque o Google centraliza as informações que são coletadas nessa ferramenta que se chama Google Trends. Mais interessante ainda, né,
O Google Trends ele não faz só pesquisas e abandona elas, ele rastreia as pesquisas e arquiva elas. Aqui você consegue observar, por exemplo, logo embaixo, ainda na primeira página, que o Google Trends acumula pesquisas por ano, né, com informações e tendências de 2020, por exemplo, 2019, 2018, 2017, 2016. Você tem como fazer o rastreamento dessas iniciativas, né? Tem a questão do Google Notícias, né? A iniciativa Google Notícias é o esforço nosso para trabalhar com o setor de notícias a fim de ajudar o jornalismo a prosperar na era digital. Se você tiver interesse em aprender a usar as ferramentas Google, explore a nossa central de treinamento e encontre mais de 40 aulas sobre produtos Google, incluindo o Google Trends. Aqui isso é um conjunto de ferramentas que a Google oferece, né? Dentre elas o Google Trends, né? Aí o que eu acho legal? Essa aqui é o panorama geral da página que você pode fazer a pesquisa. A gente vai aprofundar essa ferramenta para que você possa compreender que é possível usá-la em favor, né, da requisição, da coleta de informação para que você possa lançar o seu conteúdo. Vamos aqui, logo em seguida, na parte de ver mais, que é que a gente encontra, né? Aí você vai fazer a varredura. Olha aí. Ele faz uma pequena exploração aqui em cima de dados específicos que você pode coletar. Além disso, você tem aqui pesquisas principais pesquisas. O que você encontra nas principais pesquisas, tá certo? Você encontra, os seguintes elementos: pesquisas que são mais feitas no dia e pesquisas que são feitas em tempo real, assim como conteúdos que são lançados em tempo real. Olha que interessante. No momento atual, nós temos mais de 20 mil pesquisas feitas em cima do Sporting, né? Temos relacionadas ao futebol. Nós temos mais de 10 mil acessos ou pesquisas em cima da notícia ou do tema da cobertura do Vasco versus Nova Iguaçu, certo? Isso aqui, 14 de março de 2021, né? Você tem como clicar e acessar os lugares de onde veio, né? Quem ganhou aí, sexta-feira, de 12 de março de 2021, tem aqui mais de 15 mil pesquisas em torno da pergunta sobre quem ganhou a prova do Big Brother Brasil. Você tem como checar aqui, né? Tem pesquisas sobre o Remdesivir, né? Que foram mais de 200 mil acessos e pesquisas, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nesse caso específico. Assim que a gente clica, já puxa para a matéria da BBC. Então a gente sabe que a matéria aqui do Remdesivir, que é um tipo de instrumento pelo qual as pessoas podem aplicar, se curar, né, do vírus, mesmo não tendo sido aprovado pela OMS, teve mais de 200 mil acessos. Mais 200 mil acessos de onde? Aí a gente clica aqui e sabe que foi da BBC, tá? Olha assim, Remdesivir, como funciona a droga contra a Covid-19 aprovada no Brasil e contraindicada pela OMS. Aí tem um artigo aqui que teve mais de 200 mil acessos, né? Então você tem como coletar essas informações, não é interessante? E aí você tem como saber de onde vem, do que se trata, não é verdade? Certo? Aí você também tem a questão da prova do Lita do Big Brother, mais de 200 mil acessos. De onde exatamente? Qual foi a fonte de comunicação que deu esse dado? Aí são várias fontes de comunicação, não é só a matéria da BBC, tá certo? Você tem as fontes relacionadas, tem vários meios de comunicação aqui, ó. Veja Rio, Diário do Nordeste, tá? Isto é, GS Show, e mais Estadão, Paraná Portal, Exitoína, certo? Você tem como checar tudo isso, tá? Outra coisa, sobre a série Maluco no Pedaço, né? Teve mais de 200 mil visualizações também. Você tem como saber de onde é que veio, né? É só clicar para você saber de onde é que veio, né? E aí você tem como ver as fontes, né? Maluco no Pedaço estreia na Globoplay e fãs comemoram, né? Mais de 200 mil visualizações. O UOL anunciou isso, o GS Show anunciou, uol.com.br, notícias da TV, Poltrona VIP. Você tem um apanhado de meios de comunicação que trataram dessa notícia e que geraram a consulta, que geraram a pesquisa das pessoas sobre o assunto, né? Interessante. Bandeira Vermelha de Curitiba, Santos versus Ituano. Então tem aí, como vocês podem ver aqui, tem a top list, né? Eles colocam as principais notícias com o maior número de acessos. Isso nos dá recurso para saber qual é o tema que a gente vai
lançar numa apresentação multimídia, a partir daquilo que está na top list, né? A top list, né, tá marcada então pelo número de acessos de pessoas ao assunto que está em questão, tá certo? Isso aqui, tendências de pesquisas diárias. Terminou o dia, aí tem uma varredura diária, tá certo? Uma varredura daquele dia, de informações. Mas também tem tendências de pesquisa em tempo real, né? Agora mesmo, por exemplo, se eu clicar nessa primeira notícia aqui, eu sei que no Brasil tem pessoas procurando coisas sobre o Esporte Clube Internacional. Eu sei que, né, na hora que eu estou gravando essa aula aqui, né, eu sei que em sexto lugar tem coisas relacionadas ao Esporte Clube Corinthians, né? E tem os gráficos aqui mostrando a curva ascendente de acesso, né? Isso é bem interessante para que você possa saber como é que está a procura do assunto em questão. E aí você tem como fazer essa pesquisa aqui, né? E aí você pode também filtrar por categoria. Olha só, você pode fazer a pesquisa por ciência, pela área de ciência e tecnologia, certo? Adobe Photoshop, Halo, console videogame, Xiaomi, telefone celular, Nokia, HMD Global. Pode fazer essa pesquisa, né, em tempo real. Fazer a filtragem por categoria. Quais são as outras categorias? Entretenimento, esporte, negócios, principais notícias, saúde e todas as categorias ao mesmo tempo. É só clicar que aí ele vai dar todas as categorias simultaneamente, tá certo? É bem legal. Isso aqui é um apanhado geral de como é que funciona a ferramenta, né? Bem legal. E o que acontece? O que eu acho mais legal do Google Trends é que nas pesquisas do ano, tá? Que foi exatamente o ponto de onde a gente partiu para explicar como é que as próximas atividades de apresentação multimídia devem ser desenvolvidas. Nós temos aqui embaixo, ó, o que esteve em alta em 2020, tá? Só que não só relativo ao Brasil. Você consegue identificar que você pode ver o que esteve em alta em 2020 no mundo inteiro ou por país. O que esteve em alta? Quais as principais notícias e quais as principais pesquisas dentro da África do Sul, dentro da Alemanha, dentro da Arábia Saudita, dentro da Argentina, dentro da Austrália, dentro da Áustria, da Bélgica, da Bielorrússia, do Brasil, da Bulgária, do Canadá, do Cazaquistão, do Chile, da Colômbia. E você ainda pode fazer a comparação, tá? Daquilo que rolou num país, daquilo que rolou em outro, né? Bem legal, certo? E aí o que eu acho interessante? A gente pensar numa apresentação, no conjunto de apresentações que fale, né, daquilo que está bombando, tá? Em cada um desses países. Você pode escolher um país e ver quais foram os principais temas que foram abordados no ano de 2020 dentro daquele país, certo? Por exemplo, se eu clicar aqui na parte global, tá certo? Eu vou ter um rastreamento global do conjunto de notícias que serão apresentadas para mim, tá certo? E esse rastreamento global de conjunto de notícias que vai ser apresentado para mim, certo? Vai envolver todos os países, todos os públicos, todos os territórios, né? Interessante? E aí a gente vai conseguir ver coisas muito, muito legais. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, porque quando você especifica por país, você também tem isso. Mas vamos ver aqui no global. Ó. Veja o que esteve em alta em 2020. Pesquisa, olha só. Coronavírus, né? No mundo inteiro, qual foi o primeiro tópico mais pesquisado e mais procurado? Coronavírus. O segundo, resultados eleitorais. Terceiro, Kobe Bryant. Zoom, IPL. Índia versus Nova Zelândia, atualização do coronavírus, sintomas do coronavírus. 9, Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos que substituiu o Donald Trump. 10, Google Classroom, certo? E são os principais tópicos pesquisados no Google. E aí você já tem 10 tópicos. Aí aqui no canto direito você tem as 10 principais notícias de 2020. Não é interessante? Quando fechar o ano de 2021, você vai ter cada um desses tópicos, cada uma dessas colunas também especificando. Não é massa? Notícia, coronavírus, resultados eleitorais, Irã, Beirute, Hantavírus, verificações de estímulo, desemprego, estoque da Tesla, resultado de eleição de Bihar, vidas negras importam, Black Lives Matter. Está no tópico das 10 mais notícias que foram lançadas e que as pessoas também acessaram. A notícia é diferente de pesquisa, porque a pesquisa você vai lá no Google e digita o termo, né? Notícia é quando se lança a notícia e as pessoas vão
acessar essa notícia que foi lançada. Elas não pesquisaram a notícia chegou a elas e elas acessaram com a intensidade maior. Outras 2 colunas muito legais, olha aí, ó. Atores mais comentados e mais procurados do ano. Tom Hanks, Joaquin Phoenix, Amitabh Bachchan, Rick Gervais, Jada Pinkett Smith, Dusty Hartley, Lea Michele, Eleazar Gomes, Ansel Elgort, Mikhail Efremov. Atletas mais procurados no ano: Ryan Newman, Michael Jordan, Tyson Fury, Tom Brady, Mike Tyson, Luis Suárez, Alex Zanardi, Delonte West, Drew Brees, Thiago Silva. O que é interessante? Nós tivemos aqui 4 colunas, né? E nessas 4 colunas você tem uma tabela classificatória, né? Você tem uma numeração de 1 a 10 sobre os temas mais pesquisados e mais acessados. Você pode escolher uma dessas tabelas para fazer a sua apresentação, não é mais? Por exemplo, eu vou falar aqui dos atletas globais mais falados no ano. Aí eu posso escolher um desses atletas aqui, né? Como atleta mais falado no ano. Só que para fazer isso eu vou clicar, né, nele e ir atrás das informações. Mas continuemos aqui falando dos outros temas que tem a ver com pesquisas e buscas em cima de certos temas. Concertos, né? Olha que interessante. Concertos. Together at Home, concerto de Firefight na Austrália, Garth Brooks, né? Concerto da Travis Scott Fulton, show online BTS, jogos mais falados e mais acessados para a pessoa pegar informação entre nós, Fall Guys, Valorizando, Impacto Genshin, O Último de Nós, Fantasma de Tsushima, FIFA 21, Animal Crossing, Call of Duty, Dragon's Quest Way. Tá vendo? Aí fala de jogos, fala de concertos, fala de atletas, fala de atores, fala de temas importantes pesquisados, né? Pessoas que morreram, né? Quais foram as pessoas que morreram que causaram maior impacto na sociedade? Aí fala Kobe Bryant, Naya Rivera, Chadwick Boseman, Susan George Floyd, né? Miura Haruma, né? E assim vai. Letra de música. Quais as principais músicas procuradas? Amor Selvagem, WAP, Guba. Você pode também, né, fazer uma abordagem disso. Selecionar uma dessas colunas a partir dessas top lists, dizendo, através da sua apresentação, na ordem de importância, qual foi a música mais importante, a segunda música mais importante, a terceira, qual a pessoa que morreu que era muito importante, que você não sabia da existência, e uma outra pessoa, né? Filmes mais abordados aqui que você pode ver na coluna, né? Parasita, 1917, Pantera Negra, 365 Dias, Contágio, Princípio, Enola Holmes, Harley Quinn, Aves de Rapina, Mulan, né? Jojo Rabbit. Aqui no canto, isso 2020, tá? Você pode fazer a pesquisa já de 2021, mas 2020 está completo, porque o ano se fechou, né? Aí pessoas que foram muito faladas, né? Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte, Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, vice do Joe Biden, né, que entrou agora no lugar do Trump, Tom Hanks, Jacob Blake e assim por diante. Shows de TV muito conhecidos, né? Seriados muito conhecidos, né? Rei Tigre, Big Brother Brasil, Roubo do Dinheiro, Cobra Kai, The Umbrella Academy, Emily em Paris, Ozark, o Gambito de Rainha. Enfim, tem essa ordem também. Você também pode fazer a seleção de shows de TV que você considera importantes, você gostaria de abordar na sua apresentação. É mais uma opção. Só que essa, como eu estou reforçando desde o começo, aqui é global, não é por país, né? O que você pode fazer é fazer uma restrição ainda mais da pesquisa e aí ver essas colunas temáticas específicas dentro daquele país específico. Alemanha, Finlândia, Estônia, Letônia, Brasil, né? Mas eu vou mostrar mais algumas ferramentas interessantes aqui que vocês podem pegar logo após terminar essa primeira parte aqui, ó. Receitas. Quais as receitas que as pessoas mais procuraram, que foram lançadas na forma de notícia? Café dalgona, pão surdugô, não sei como é que pronuncia, pizza, pão de cerveja, pão de banana, larramacum, pão sírio, brioche, né? Pessoas procuraram. E aí, ó, vejam os assuntos que marcaram o ano de 2020, assuntos mais abordados. Você pode fazer a pesquisa aqui, ó. E aí ele já puxa
as pesquisas, ó, aí você tem como descobrir as tendências, né, legal? As pesquisas do ano junto com as tendências, ou seja, lá no finalzinho, depois você vê todas essas tabelas aqui, temáticas falando do top list dos assuntos mais procurados, as notícias mais acessadas, você ainda tem a possibilidade de descobrir tendências, olha que legal. E aí você vê quais são as tendências mais interessantes, olha aí, como os acontecimentos do mundo, fizemos uma pauta que nos levou a reflexões. Em junho de 2020, como ser antirracista foi mais pesquisado do que como ser um milionário. Olha que interessante. A tendência atual é como ser, as pessoas têm procurado mais o tema, como ser antirracista. Outras pessoas têm procurado como ser um milionário, mas tem sido numa numeração bem menor. Aí tem aqui a especificação do tema, olha só. A notícia em si, né? Você pode compartilhar isso, né? Aí você tem como ver aqui, ó, em 2020, as pesquisas por emoji de máscaras ultrapassaram os emojis de abraço. Abraços são muito bons, mas não se esqueça de sua máscara, né? Aí tem um emojizinho passando, você tem como sacar, você tem como checar que as pessoas procuraram por esses tipos de emoji para poder se comunicar umas com as outras na internet. E aí você pode fazer uma apresentação só baseada nesses emojis que foram procurados em 2020, né? Aí, incrível. Ó, mais coisas interessantes, um dado fundamental, né? Crianças aproveitaram bem o tempo extra em casa este ano, com recorde de pesquisas por brincadeira para fazer com os pais, né? Coisas comoventes, ó. Por que se isolar sozinho quando você pode se isolar com um animal de estimação? O interesse da pesquisa global sobre a adoção de cachorros bateu recorde em 2020. Aí tem os gráficos, eu vou mostrar para vocês já como é que esses gráficos são gerados, tá certo? O que é ruim? Ter que ficar isolado em casa. O que é ainda pior? Ter que fechar um abrigo. Isso foi o que aconteceu com abrigos de animais. Isso foi o que aconteceu com abrigos de animais no mundo todo, quando os negócios não essenciais foram fechados. As pesquisas por adoção de animais de estimação, especialmente cachorros, aumentaram muito, por um desejo de ajudar, para que as crianças isoladas em casa tivessem companhia ou simplesmente para compensar um pouco da solidão que acompanhou nossa mudança radical de estilo de vida. Muitas pessoas levaram um filhotinho ou cachorro para casa este ano, todo mundo saiu ganhando, não é interessante? Aí tem esse tópicozinho aqui, agradável, né? Aí vai mudando. Outra pesquisa muito usada, né, muito trabalhada, que você pode usar também para fazer a sua apresentação multimídia. Interesse de pesquisa sobre pôr do sol perto de mim bateu recorde em 2020. Um momento de serenidade em meio à rotina, né? Aí tem aqui outros dados, né, que você pode coletar. Em cima de cada dado desse, tá certo? Você pode ir atrás de aprofundar as informações, ver os gráficos gerados. O que foi revelador, né? Muito revelador. Em junho de 2020, o que é racismo estrutural alcançou um número histórico de pesquisas. À medida que mais pessoas questionaram as instituições, os processos governamentais e os sistemas econômicos que perpetuam a injustiça racial, né? E aí tem um gráfico, ó. Esse gráfico aqui você pode digitar, por exemplo, racismo estrutural lá no Google Trends, que o tópico é automaticamente colocado lá, né? O que foi atencioso, né? Incentiva a esperança e a cura. Este ano nos concentramos em ajudar os outros mais do que focamos em nós mesmos. Como doar foi uma das como doar foi 2 vezes mais pesquisado do que como economizar dinheiro, né? Como ajudar, como contribuir. O que foi benéfico, né? Aí, este ano ficamos, né, mais conscientes. As pesquisas globais sobre deficiência invisível dobraram. Aí tem aqui os dados da pesquisa que você pode checar ainda. Aí cada dado você pode compartilhar, olha que legal, ó. Você pode compartilhar por e-mail, pode copiar o link, pode compartilhar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, não é legal? Cada tópico desse você pode fazer isso, é só clicar aqui, desce a abinha e você já faz o compartilhamento, né? É para isso que serve o Google Trends, muito completinho, né? E aí o que é legal? Este ano ficamos mais conscientes, as pesquisas, a gente já leu isso aqui, a hora do teste. Ó, este ano usamos o forno como nunca. Qual foi a receita de pães e bolos mais pesquisada no mundo? Aí ele faz a pergunta para você e você vai respondendo esse questionário.
e vai interagindo com o Google em cima disso, né? Coisas nostálgicas, quais foram os temas mais pesquisados que foram vistos como coisas nostálgicas? As pessoas tiveram saudade, gostariam de interagir. As pesquisas mundiais por suco cranberry bateram recorde, mas não pelos motivos que você pensa. Aí você tem como checar exatamente do que se trata, né? Algo relaxante que foi muito abordado. Lembre-se de respirar. A meditação foi pesquisada no mundo todo, né? O que foi mais cativante, né? A dança do caixão, né? Que foi um absurdo, né? Porque ela foi adaptada no Brasil, né? Em cima de um governo de extrema direita. O que foi legal? A coragem dos profissionais da área de saúde foi inspiradora para todos nós. A enfermagem liderou as pesquisas de interessados na profissão durante o ano na pandemia. Tem muita coisa, né, na pesquisa do ano aqui que você pode buscar. E isso aqui está ligado ao mundo todo, né? Pesquisa sobre como as lagostas se comunicam, alcançaram um nível mais alto de todos os tempos. Essa foi a principal pergunta relacionada à comunicação. Não é legal? Então, como as lagostas se comunicam? Aí tem o resultado da pesquisa. Né, você tem como checar isso também. O que foi saudável? Então ele vai lançando pequenos temas aqui. Entretenimento, o que foi surpreendente, o que foi história, o que foi emocional, o que foi relaxante, né? E é infinito a grade de assuntos que vão aparecendo. Tá certo? Os artistas se reinventaram e passaram a fazer seus shows online, né, no Brasil, fazendo com que os brasileiros buscassem por lives 4 vezes mais em comparação a 2019. Não é interessante? Aí, a partir das pesquisas que você faz, ele vai fazendo pequenas testagenzinhas. O que foi surpreendente? Aí ele vai mostrando aqui. Sua rotina ficou confusa durante o isolamento? Não foi só a sua. A pesquisa hoje teve uma alta histórica em abril de 2020. O que foi animador, né? O mundo pesquisou em como ajudar mais do que nunca, né? Muito legal. O que foi inspirador? Vamos ver mais aqui. Buscamos mais um futuro melhor do que a volta ao passado. Como mudar o mundo teve 2 vezes mais pesquisas do que como voltar ao normal, né? Nossa administração pela arte e pela cultura não acabou só porque estamos em casa. O Museu Virtual foi uma atividade virtual muito procurada, tá certo? Olha que legal. Você tem aqui como fazer a foto, buscar a foto 360 graus aqui, ó, em cima do Palácio de Versalhes. Olha aí que bonito, né? Você tem como fazer a pesquisa sobre isso. Muito legal, né? Muito bonito. O que foi estilo, o que foi estiloso? Vamos procurar aqui. Ficar em casa, né? DIY, tendência da moda instantânea no Brasil. As buscas de tie and dye dispararam, né? Em 2020, né? E assim por diante. Você vai clicando e aí ele vai te dando esse conjunto infinito de notícias aqui, tá certo? Coisas interessantes aqui que você pode observar quando você abre o Google Trends, tá certo? É que você pode escolher aqui, acessar essa pesquisa global, tá certo? Das principais pesquisas do ano, pode fazer essa pesquisa global e fazer a triagem, se você quer a pesquisa, a triagem por pesquisa, a triagem por notícia, a triagem por atores, a triagem por atletas, a triagem por conceitos, a triagem por jogos, a triagem por perda, a triagem por letra de música, tá certo? Por filmes, pessoas, receitas, TV shows, né? Shows de TV e assim por diante, tá certo? E aí você pode ir definindo os temas, tá certo? E aí durante a aula, o que você vai fazer? Eu quero que você escolha com a sua equipe qual desses tópicos que você vai escolher, só que relacionado a um país. Você pode fazer, por exemplo, notícias relacionadas ao Brasil, ou então atletas norte-americanos, ou então atores franceses, certo? Jogos japoneses, né? Concertos alemães, atores famosos que nós perdemos no Brasil, letras de música espanhola, né? Mais conhecidas, né? Pessoas do certo país que você pode selecionar como tendo sido muito citadas, filme de um certo local que você gostaria de abordar, que é raro, né? Um filme africano, um filme da Nigéria, um filme dos Camarões, um filme que não é muito comum, tá, de ser abordado. É bem interessante ver isso. Show de TV, pode ser o Big Brother, né, no Brasil. Receita de café também,
né? Você pode ver quais as diferenças de tipos de café que são pesquisados, né? Que são anunciados em países diferentes, e vai ficar a seu critério, tá certo? Essa é a dica que eu teria para dar nessa primeira sessão. Na segunda sessão, eu vou mostrar como você gera gráficos comparativos em cima de cada uma dessas pesquisas, ou em cima de temas que você lança dentro do Google Trends para tomar como base para lançar a sua pesquisa. Tá, ok? Só que antes disso eu gostaria de falar da relação disso com os países, né? Por exemplo, falar um pouquinho das principais pesquisas que saíram no Brasil, né? Pra vocês tomarem ideia para como é que você pode fazer pesquisa na Argentina, na Jamaica, enfim, em diversos países, tá certo? E a partir disso você vai selecionar um dos temas, tá? Dessas colunas que mais te agradou, que mais te interessou para você fazer a sua apresentação multimídia. Então até já, até a próxima sessão.